Boa noite, meu nome é Sérgio Guedes. Se você não me conhece, você está no Automação Predial com Sérgio Guedes. Hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito de supervisório. Supervisório é a interface que existe entre o usuário e a automação propriamente dita. Você pode ter um supervisório numa instalação maior, ou, se for uma instalação menor, você vai ter, por exemplo, IHM nos quadros de automação. Então, você vai até o quadro de automação, faz a programação que você quer, vai ter as informações que você precisa e, ok, a automação está feita, mas você não tem acesso a- às informações, à coleta de dados para poder fazer tendências da tua instalação. Então, o supervisor é muito interessante porque ele te permite configurar, ele te permite obter relatórios, configurar os relatórios, customizar os relatórios, e com tudo isso você tem uma gestão muito mais precisa, baseada em dados, baseada em informações coletadas do sistema. Tá? Claro, isso também ajuda para chuchu a manutenção, porque você pode ter alarmes preditivos, você pode ter ações de, por exemplo, de rodízio de máquinas. Geralmente você, numa central de água gelada, você tem bombas reserva, você tem chillers reserva, então você faz rodízio entre os equipamentos e com isso você vai ter uma eficiência maior na história. Vamos falar um pouquinho a respeito disso? Muito bom. Essa é uma tela inicial de um supervisório que, aliás, agradeço a Enerlab, que está ali no cantinho com a logomarca, que é uma empresa que trabalha não só com a parte de automação, mas também a parte de ar-condicionado, a parte mecânica do ar-condicionado, e são especialistas em shopping center e em projetos de eficiência energética, tá? Então, oportunamente a gente vai ter condições de falar com eles e pegar alguns cases interessantes que eles fizeram já. Vocês vão ver que bacana que funciona. Então, essa é uma tela inicial onde você tem a necessária identificação do usuário, com senha, naturalmente, para que você saiba. E vão todas as ações desse usuário ficam logadas na base de dados do programa. Então, se você entra e faz uma alteração qualquer de set point, algum ajuste diferente daquilo que estava previsto, ele deixa registrado e você vai ser identificado. Quer dizer, isso é uma questão de segurança, né? Para que você tenha um histórico correto do produto. Então, note que também aqui embaixo você tem os pontos que ele tem controle. Então ele controla a CAG, ele controla fan coils, ele tem um link aqui para pavimentos. Então, dentro dos pavimentos, você vai escolher o que você quer ver. E mais aqui para o lado de cá, ó, os históricos, que são a base de dados que você tem. É dali que partem os relatórios customizados e os alarmes, que também podem ser enviados via e-mail, geralmente SMS ou qualquer coisa nesse sentido. Tá bom? Vamos lá, vamos mudar de tela, vamos continuar falando a respeito disso. Bom, suponha que eu tenha clicado exatamente onde estava escrito CAG naquela tela, ok? Então, a gente tem ali a CAG1 e a CAG2. Isso é muito comum num shopping, porque ele deve ter sido ampliado, esse shopping. Então, quando foi projetado, a CAG1 era suficiente para atender a carga térmica que a construção original poderia gerar. Ok. Aí teve ampliação, vai lá, tem que fazer. A CAG1 não vai ser mais suficiente, vai aumentar a carga térmica. Pronto. Projeta-se a CAG2 e você vai dividir então as tarefas entre as CAGs de climatizar cada uma área. Tá? Então a CAG1 tem dois chillers, a CAG2 tem dois chillers também. É, E aqui você tem informações que são coletadas muito provavelmente pela comunicação serial, não são informações coletadas por entradas analógicas ou entradas digitais, porque tem muita informação aqui, e aí você tem que ter um protocolo de comunicação,
e aí vai interagir com a programação da CAG, tá? Ele vai te dar todas as informações que estão aparecendo na tua tela. Inclusive, no caso aqui, a CAG, nesse horário, ela está programada para estar ligada, a CAG 1. A CAG 2 ainda não. Interessante notar o seguinte, essa informação de 900 TR significa o seguinte, o que é um TR? O TR é a quantidade de calor necessária para você derreter 1 tonelada de gelo em 24 horas. Para que vocês tenham uma ideia, comparando com o ar-condicionado de casa, é o equivalente a 12.000 BTUs. Então, quando você vai comprar um split para a tua casa, você vai ver, para um ambiente, uma sala de estar, 12.000 BTUs te atende perfeitamente. Claro, tem cálculo, tabela, tudo mais. Mas para você ter uma ideia, compara 900 TR, que tem a CAG1, com 12.000 BTUs. É 900 vezes a tua sala. É bacana, né, Watson? É bem mais forte. E essa é uma segunda tela da CAG. Aí já mostra os equipamentos, a divisão. Notem que aqui na horizontal, aqui no meio, tem uma divisão entre CAG1 e CAG2. CAG1 com dois chillers, três bombas de água gelada. A CAG2 com dois chillers mais três bombas de água gelada. Eu tenho bom, aqui eu tenho circuito primário e circuito secundário. Circuito primário leva a água para o chiller para ser resfriada. E as bombas do circuito secundário, que são essas que estão mais à direita aqui, ó, elas levam a água do chiller para os ramais de atendimento. Então, desses ramais aqui, ela vai ser distribuída para os fancoils, para os fancoletes, para as lojas, para quem tiver condições de usar essa água gelada para climatizar o ambiente. Como é que está o status dessas duas CAGs? Se você olhar aqui, ele está mostrando para você nível de tanque de equalização normal, tal. Tá do lado de cá, do lado esquerdo. Só o chiller 1 da CAG2 está ligado, ok? E tem um outro ramal que vai ser mostrado numa outra tela que mostra o circuito de água de condensação, tá? Que é justamente para poder refrigerar os condensadores desses chillers. Olha lá. Essa é a tela que fala a respeito de condensação, tá? Então, a água vem, ela entra aqui por cima nas torres de arrefecimento, faz aquele processo que parece uma chuva. Aqui em cima você tem aquele exaustor super potente, ele puxa o ar que entra pelas laterais da torre, então ele passa esse ar pela água que está caindo como chuva, troca calor com ela e quando ela cai numa bacia que fica aqui embaixo da torre, ela já perdeu 3 a 4 graus e vai voltar. Quer ver? Vamos ver qual que era o chiller que estava ligado. Era esse aqui, né? Então, olha, a água está voltando a 23 graus e ela está saindo a 25,4. Ela perdeu 2 graus desse chiller aqui, tá vendo? Ó? Deixa eu ver. Esse aqui é de outro. Não, tá certo, é isso mesmo. Olha lá. 25 graus é a água que está indo ser refrigerada e ela está retornando no tubinho amarelo a 23,4. Tá? Aqui a gente tem mais uma tela repleta de informações a respeito dos chillers, porque eles realmente precisam ser muito bem controlados, para que você tenha o melhor resultado de eficiência. O chiller, ele não te dá a melhor eficiência com 100% de de potência, da potência dele sendo utilizada. Geralmente a curva fica em torno de 50, 60%, alguma coisa assim. Então você precisa cuidar disso, ele tem uma temperatura, que a temperatura dele precisa ficar dentro do determinado range para poder te dar a melhor eficiência. Então você controla a temperatura de água de condensação para poder fazer a refrigeração e dar em busca da melhor eficiência, né? Naturalmente você quer gastar o mínimo de energia para obter o máximo de eficiência. E essa
é uma das principais funções da automação. A partir desses dados, você consegue montar uma programação de eficiência para a tua CAG, ok? Então, essa tela é uma tela que mostra um pavimento. E ele ilustra com cores as regiões que cada fancoil está climatizando. Então, o fancoil 01 ele pega essa região aqui, ó. Em função da tubulação, você sabe que essa região, se não estiver sendo bem climatizada, é responsabilidade desse cara aqui, do fancoil 01. E assim você tem o fancoil 03 para o 04, para o 02, e todo, aqui nesse, pelo que eu estou vendo, nesse pavimento nós temos 12 fancoils, tá certo? Então, quando você sente que tem algum problema, um homem de piso teu passa um rádio para manutenção, olha, aqui nessa região, eu não consigo ler exatamente, mas essa região não tá climatizando legal. Você vai, então precisa olhar o Fancoil 11. Você já puxa na tela o Fancoil 11, ele vai te mostrar o status, se está ligado, se está desligado, como é que tá. Se tiver problema, você ainda tem condições de mandar alguém dar uma olhada lá, passar para o manual e partir ele no manual, tá? Você tira ele da automação, parte no manual até você resolver qual é o problema exatamente que está acontecendo. Então, e essa tela aqui te dá um detalhe de um fancoil, um fancoil que, por exemplo, deu problema, você quer ver como é que ele está. Ele tem lá a informação que a programação horária dele está ligada. Ele tem uma programação horária para ele funcionar das 9 da manhã até as 11 da noite. Um set point de ambiente que tem que me dar lá 22 graus no mol, e aí ele fica controlando a temperatura de insuflamento e de retorno para poder chegar nesses 22 graus. Claro, ele está medindo também a temperatura de lá, mas é essa temperatura que está aqui porque eu vou modular essa válvula de água gelada para aumentar a circulação de água gelada ou diminuir, para poder baixar mais a temperatura ou elevar, certo? Ele te indica se ele está em automático ou manual e se está ligado ou desligado, né? E aqui você tem os ventiladores que auxiliam essa climatização, se é a questão de projeto, também te mostra o status, se está manual ou automático e se está ligado ou desligado. Mas basicamente é isso. Além do que, a gente pode ter as medições de energia, que para um shopping é muito importante. Você ter a automatização das medições de energia, porque assim todo mês você puxa um relatório para cada uma das lojas e é um relatório preciso, porque ele ficou acompanhando o medidor o mês inteiro. Então, se você tiver picos de uso de energia durante uma determinada parte do mês, o cliente vai saber disso. Ele vai lembrar que ele fez um determinado evento. Ah, eu fiz um evento, por isso eu gastei mais energia. Eu tive que instalar mais coisa aqui temporariamente. E assim você consegue fazer uma avaliação mais precisa e na ponta da tua mão, na ponta do teu mouse aqui. Então, gente, a gente viu nessa apresentação como é que funciona o supervisório, o que ele pode te dar, isso naturalmente voltado para a situação de HVAC, tá? Como eu disse no final, você pode ter toda a medição de energia, uma medição de água, a medição de gás da área da praça de alimentação, você pode ter tudo isso pendurado no supervisório. Imagine você, por exemplo, num hospital, você vai ter, por exemplo, uma medição de consumo de gases medicinais. Você pode colocar embaixo do supervisório. A possibilidade de medição é infinita. Vocês têm, e outro, você vai fazer a gestão desses processos, a gestão desses insumos, tá? E é uma maneira fácil, você puxa o teu relatório, está ali, ele pode gerar alarmes quando o consumo passa de não sei quanto, e assim por diante. Gostaram? Essa é a ideia do supervisório para controlar um sistema de automação voltado para o ar-condicionado. O próximo vídeo eu pretendo falar a respeito da Enerlab. Se não for possível, a gente vai escolher um outro assunto para dar sequência nesse trabalho da gente. De repente, detalhar alguma coisa a mais, mas a gente traz mais novidade aí, tá bom? Obrigado. Não esqueçam de deixar o like, de compartilhar com quem que vale a pena. E agradeço muito por terem visto até aqui, tá bom?